o tema desta noite, última noite, que nós nos encontramos num domingo, aqui na igreja, no telão, por favor. Pelo ano que termina e pelo ano que começa, damos graças a Deus. Tanto pelo que está terminando, como o que vai começar, graças a Deus. Comece a dizer graças a Deus. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, ele escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, versículos 16 e 18, ele diz: regozijai-vos sempre. Nós abrimos este culto falando de alegria. A alegria do Senhor, nós cantamos hoje, é a nossa força. Depois nós oramos para que a tristeza de alguém se convertesse em alegria. E agora o apóstolo Paulo, falando através da palavra aos Tessalonicenses, o Espírito de Deus vem nos lembrar que é uma ordem: regozijai-vos sempre. Sorria, está acabando o ano, está prestes a começar um novo ano, um novo período. Regozijai-vos. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus é esta, que em tudo nós possamos dar graças a Deus. Diga graças a Deus. Vamos orar, igreja, vamos orar. Vamos começar a dar graças a Deus também na nossa oração. Graças a Deus, graças te damos, Jesus querido, por esta noite tão preciosa, por nos ter reunido neste santo lugar para te adorar, para te louvar, em espírito, em verdade, para ouvirmos a tua voz uma vez mais, para clamarmos como já fizemos, para semearmos como também fizemos. Jesus, tu és soberano sobre as nossas vidas, nossas casas, nosso ministério, esta igreja. E nós agora abrimos o nosso coração, Jesus, para receber a boa semente da tua palavra, que quando cai num coração de terra boa, coração de eleito, ela produz muito fruto, Jesus. No mínimo a 30, mas ela também produz fruto a 60 e a 100 por um de cada semente. Que assim seja nesta hora, Senhor, porque nós estamos terminando o ano de 2012. Jesus, são tantas bênçãos, tantos milagres, tantos livramentos, tantos motivos, Jesus, que nós temos para te dar graças. E também, Jesus, por fé, nós antecipamos, Senhor, essas ações de graças pelo ano que vai começar logo mais, Jesus. Ó Deus, 2013 se aproxima e pela fé nós já dizemos graças a Deus, graças a Deus. Fala-nos, Jesus, sobre esta atitude, sobre esta virtude que é a gratidão, Pai. Nós queremos terminar o ano com um coração totalmente grato a Ti, Jesus, ouvindo a Tua voz para fecharmos com chave de ouro este período que foi maravilhoso e abrirmos, Pai, pela fé, um período melhor, superior, porque a Tua palavra promete que quanto mais conhecimento, quanto mais verdade, mais graça, nós também veremos mais libertação, mais manifestação do Teu poder e da Tua glória, maior crescimento, Jesus, maturidade, desenvolvimento, experiências novas contigo, sonhos realizados, Jesus. Nós nos abrimos para isso e te damos graças a Deus. Diga amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada, pastora Silmara. Meus irmãos amados, queridos do Senhor, salvos para sempre, eleitos para a vida eterna, justificados no sangue de Jesus, conduzidos sempre em triunfo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Quando nós entendemos a vontade de Deus, nós percebemos que há uma atitude que tem que ser básica na nossa vida, que na verdade é uma atitude virtuosa. Tem virtude nesta atitude, chama-se a gratidão.
A gratidão faz parte da vida espiritual de um homem, de uma mulher de Deus. Um homem, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, um adolescente de Deus, tem que ter esta virtude no seu coração, no seu viver diário. Tem que ser uma atitude básica, chamada gratidão. A pergunta que surge é, por quê? Porque a atitude de gratidão, ela mostra a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. A atitude de gratidão, ela mostra a nossa posição de dependência de Deus. Quando nós somos gratos, nós estabelecemos um vínculo com quem nos agraciou. Quando nós aprendemos a ser gratos, nós permanecemos neste vínculo de gratidão e mostramos que somos dependentes daquele que nos pode agraciar continuamente. Quando o apóstolo Paulo, ele disse, em tudo dai graças por causa do Senhor Jesus Cristo, em outras palavras ele estava dizendo, é a Ele que nós devemos a nossa vida. É a Jesus que nós devemos o nosso sustento. É a Jesus que nós devemos tudo que somos, tudo que temos e tudo que ainda viermos a ser e viermos a ter. Então, um autêntico espírito de gratidão é, na verdade, o resultado de uma pessoa que tem desenvolvimento espiritual. Porque quem não é maduro, quem não é desenvolvido espiritualmente, quem não cresceu ainda na graça e no conhecimento do Senhor, não entende o significado da gratidão. E por que gratidão é uma coisa tão importante para Deus? Porque o contrário da gratidão, o ser ou o não ser grato, ou a palavra que nós conhecemos como ingratidão, a ingratidão é a coisa mais marcante negativamente para Deus. A ingratidão fere o coração de Deus. A ingratidão entristece o Espírito de Deus. A ingratidão numa vida, ela é capaz de apagar as manifestações do Espírito de Deus. O nosso ministério, graças a Deus, aprendeu a ter essa atitude de gratidão para com Deus, de ter gratidão para com o apostolado, para com os pastores e bispos. Nós aprendemos a ter gratidão para com o irmão que está ao nosso lado, para com aquele que se sente, às vezes, menor na obra de Deus, que ainda não tem as suas faculdades espirituais exercitadas para discernir o bem e o mal. Todos nós, sem exceção, nós temos motivos de dar graças, motivos de gratidão. Temos ou não temos? Então diga com seus lábios, diga, eu tenho muitos motivos para dar graças a Deus. Então, expressar gratidão é uma grande virtude. Porque tem pessoas que são gratas dentro de si, do seu coração são, mas não expressam essa gratidão. A Bíblia nos ensina a expressar a gratidão, a deixar a gratidão se manifestar através de atitudes, não é? Então, expressar gratidão é uma virtude que deve ser manifestada. Poucas são as pessoas que sabem expressar gratidão, porque isso é uma virtude de Deus. Se essa virtude não está na vida de uma pessoa, se Jesus ainda não é o seu Senhor, o seu Salvador, é muito difícil ter esta atitude de gratidão. Às vezes as pessoas têm educação, é diferente. Educação é alguma coisa que se aprende, que se recebe às vezes de uma família, né? E aí a pessoa aprende a dizer muito obrigada, por causa de um presente, por causa de um favor. Mas gratidão constante na vida é uma virtude de Deus natural. De você ser grato porque Jesus lhe salvou, lhe chamou, lhe buscou de onde você estava, se revelou a você. E este Deus que habita em você e habita em mim, naturalmente vai produzindo virtudes dele, do caráter dele em nossa vida. Então, a gratidão passa a ser uma virtude natural. No livro de João 11:41 está escrito assim: tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai,
graças te dou porque me ouviste. Então, vamos entender aqui. Jesus estava no seu ministério de filho. Mas ele fazia questão que todos vissem que ele, como filho, na manifestação de carne, de Salvador, ele tinha uma gratidão muito grande para com o Pai. Ele reconhecia o seu ministério terreno. Nós vamos ver também um exemplo dos anjos de Deus. Você quer ver que interessante? Em Apocalipse 4:9, diz assim: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças. Quer dizer que os anjos também dizem graças a Deus. Alô? Se for a bateria, a gente troca, se ela estiver arriando. Tá bem? Ok. Então, quando esses seres viventes, está falando dos anjos. Alô? Pode ser esse? É a bateria que não está aguentando. Derem glória aos anjos, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono. Você já sabe que quem está com o corpo glorificado, sentado no trono é Jesus Cristo. Deus sobre todos e sobre todos. Ao que vive é Jesus, pelos séculos dos séculos. Então, derem ações de graça. Isto é uma ordem de Deus. Diz o Salmo 50:14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graça. Será que dar graças a Deus é um sacrifício? A gente, em sã consciência, a gente diz assim, como é que pode ser um sacrifício dizer graças a Deus? Quando é que isso é um sacrifício? Isso é um sacrifício quando a mente humana, quando a carne do ser humano, ela está apenas ligada nas circunstâncias adversas, nos problemas, num caos. Sabe aquele dia, como nós cantamos hoje, né? Pode acontecer que o dia não amanheça bem, que venha uma má notícia. Nessa hora, a carne está totalmente ali ligada, plugada na má notícia. Então, nesse momento, oferecer a Deus ações de graças pode ser difícil, pode se tornar um sacrifício. Mas diz o salmista, oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. O Senhor vem nos avisando, já há muitos cultos, que quando chegar a notícia má, porque ela chega para todo mundo, não é? Mas você não pode mudar nada com Deus. Você tem que manter aquilo que você, na verdade, não são votos no sentido de pagar alguma coisa, mas aquilo que você se propôs com Deus. Aquelas palavras, o seu louvor, o seu congregar, o seu vir à casa do Senhor, né? Você oferecer louvores, adoração, nessa hora difícil, pode ser difícil para a carne. Por isso que o salmista diz sacrifícios de ações de graças. Nós estávamos louvando ao Senhor no início do culto e alguns irmãos estavam chorando no momento do louvor. Por que este choro? Lógico que existe um choro que é uma emoção, que é um momento de transbordar com a presença do Senhor. Mas alguns estavam chorando de dor, de angústia, de tristeza, por algo que aconteceu. E nesse momento, às vezes a pessoa para de louvar. Ela está ouvindo os louvores, mas ela não está conseguindo dar graças a Deus. Deixar que dos seus lábios fluam expressões de gratidão para com o Altíssimo. Mas isto é uma ordem. Ser grato e cumprir o que se diz é uma grande virtude. Nós, na obra de Deus, nós passamos muito pelo contrário, pelo reverso disto aqui. Às vezes, você ama uma pessoa, se dá por ela, e cuida, e beija, e abraça, e ama, e ora por ela, e intercede. Aí a mínima contrariedade que haja com ela, a pessoa vai embora, a pessoa fala mal,
se esquece de tudo aquilo que é feito, de tudo que é verdadeiramente feito, e a pessoa diz, me contrariaram, eu vou embora. Isto é falta de amor, isto é falta de gratidão. Porque se alguém aqui fez alguma coisa, se ela recebeu amor, oração, carinho, atenção, comunhão, né? Foi porque Deus proveu isto para ela. Porque o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Então, aprenda uma coisa. A ingratidão é um espírito de depravação. A ingratidão está ligada a Satanás. A ingratidão é uma obra da carne. É uma obra maligna. Porque nós temos que ser pessoas gratas. É uma ordem de Deus. Então, ofereça a Deus sempre ações de graça. Ações. Que são ações de graças? São coisas que se fazem para se mostrar gratidão. Não é só falar. Existem outras coisas que podem ser feitas para nós mostrarmos que estamos gratos. Tanto a Deus como a alguma pessoa. Não é? Então, isso é bom, diz a palavra de Deus. E é tão bom que o salmista, no Salmo 92:1, ele diz... Oferece a Deus sacrifício de ação de graças. Este não. É o 92 agora. Muito bem. Versículo 1. Bom é render graças ao Senhor. É bom. E cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, bom é ser grato a Deus. É mostrar que você está agradecido. Que você tem no seu coração esta virtude de ser grato. De dar valor as pequenas ou as grandes coisas que chegaram na sua vida, ou através de Deus diretamente, através de uma palavra, de um culto, de uma pregação, ou Deus usando pessoas, Deus usando situações. Olha o que Paulo diz, né? Isso é uma coisa muito pessoal, isso depende muito do que está dentro de você. Em 1 Timóteo 1:12 diz, sou grato, ele falava dele, para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, isso é tão lindo, porque o apóstolo Paulo, ele reconhecia com muita gratidão o seu ministério. É muito triste quando alguém que é chamado para o ministério não dá valor a isso, não é grato a Deus. Seja qual for o ministério, não precisa ser a pregação da palavra de Deus, mas todo o corpo de Cristo é importante, tem uma função, tem um chamado, tem um ministério. Agora, quando esse ministério é realmente evidenciado, né, pela igreja, pela liderança, pela unção de Deus manifesta na vida, e aquele que é considerado fiel, aquele que é chamado por Deus, aquele que é dotado de dons, de talentos para servir a Deus, a sua casa, a sua obra, não valoriza isso, isto na Bíblia se chama ingratidão. Isto é um espírito mundano, isto é um espírito profano, um espírito de depravação. Quando uma pessoa entrega o seu cargo, seja o que for, isto é ingratidão, porque Deus considerou esta pessoa suficientemente boa, preparada, ele a capacita para servi-lo. E reconhece este chamado publicamente. Então isto é uma depravação, isto é um horror para Deus. Isto é muito sério, porque este é o espírito do diabo. Quando Deus o colocou para ser um louvador, e ele não quis, ele quis outra coisa, ele não concordou com Deus, ele foi ingrato. Ele entregou o seu posto. Isto é o espírito de Satanás, o espírito de Lúcifer. E ele ainda conduziu outros, seduzindo com ingratidão 1/3 dos anjos do céu. Então, esta coisa de não servir a Deus, de entregar o cargo, de não se achar, né, ou suficientemente útil, ou de não querer integrar a obra de Deus, isto é totalmente demoníaco. É falta de gratidão total a Deus, não aos homens. É falta de gratidão a Deus. Isso é muito grave diante de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele reconhecia o seu ministério. Ele sabia que não era ele, Paulo, que fazia, mas era Deus através dele. E ele era grato a Deus. Na igreja, há um chamado a fazer isso.
Veja o que diz o Salmo 35:18. Dar-te-ei graças na grande congregação. Louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Veja, aqui cai por terra todas aquelas pessoas, aquelas falas que querem ficar em casa louvando a Deus sozinho, cultuando a Deus sozinho. A palavra de Deus é muito clara. Ela diz que você tem que fazer isso na sua vida onde você estiver. Mas há um momento em que Deus quer que você dê graças no meio da grande congregação. Que você louve a Deus no meio da multidão poderosa. Quem está ao seu lado é muito poderoso, é muito especial para Deus. E você dar graças a Deus junto com esta pessoa, no meio da congregação, isto é uma ordem do Senhor. Isto é congregar, isto faz parte da igreja, né, da vida dos salvos. Dá uma olhadinha na pessoa tão especial e poderosa que está do seu lado e diga: eu estou aqui para louvar a Deus junto com você. Que bom! É um poderoso que está aí, né? Somos todos poderosos em Cristo Jesus. Então, quando você, na igreja, no meio da congregação, você diz graças a Deus, isso é motivo de honra a Deus. Vamos dizer todos juntos, graças a Deus. Lembre alguma coisa de hoje, vai? Não do ano de 2002, por hoje, alguma coisa de hoje, diga graças a Deus. Olha que coisa, isso dá honras a Deus, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, dar graças é uma ordem de Deus. Diz para você fazer isso pessoalmente, mas também para você fazer isso no meio da congregação, no meio da multidão poderosa. Então, eu queria falar com os internautas, que eu sei que alguns estão muito longe, não podem fazer isso. Estão sozinhos, não tem uma congregação aí na sua região. Mas se você está aqui em São Paulo, se você está numa cidade onde há uma igreja graciosa, então você deve dar graças a Deus no meio da congregação. Você que já esteve aqui conosco dando graças a Deus, venha para cá. Não caia nesse espírito de ingratidão. Venha para cá glorificar a Deus. Há poder nisso, a glória, a honra do Senhor. Isto é maravilhoso. Foi assim na vida de Daniel. Veja o que diz Daniel 6, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava. E dava graças. Acrescente na sua oração diária o dar graças a Deus, né? Ele orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Sabe o que Daniel fazia, Babi? Ele fazia o que o salmista disse. Ali era um sacrifício de louvor, porque ele estava desafiando um decreto. Ele estava ali sabendo das consequências daquela atitude, que aquilo era uma armadilha para a vida dele, mas ele orava e ele dava graças. Então ali, por mais difícil que fosse, ele estava glorificando e dando graças a Deus. Com atos, porque ele estava mostrando isso, com janelas abertas, para quem quisesse ver. Mesmo tendo um decreto do rei, que Daniel seria lançado na cova dos leões, se ele não obedecesse aquele decreto, ele 3 vezes por dia orava e dizia graças a Deus. Isso aqui é muito lindo. Às vezes nós temos uma luta, um decreto contra nós, né, uma pendência, uma ação na justiça, alguma ingratidão dos outros. E é muito difícil a gente dizer graças a Deus. Que você se habitue a orar por essas situações, mas acompanhar também por esta atitude de graças a Deus. Isso é muito lindo, isso é precioso para Deus, é uma grande virtude. 1 aos Tessalonicenses, voltamos lá, 5,18 diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Significa que Deus, o Senhor a quem nós servimos, Ele quer ser reconhecido, Ele quer ver a nossa gratidão expressa, falada, proclamada. Você pode entender isso? Deus quer que seja assim. Deus quer que você fale que você é grato. Deus quer que você expresse aquilo que vai no seu coração. Eu sou uma pessoa de coração grato.
Eu aprendi na graça de Deus a expressar, porque antes, na lei, eu tinha gratidão no meu coração. Eu sabia reconhecer os feitos de Deus, as pessoas, mas eu não sabia expressar. Eu tinha muita dificuldade de dizer, por timidez, às vezes por vergonha, pelo meu modo de ser. Mas eu aprendi que isto honra a Deus quando você agradece a Deus publicamente, no meio da igreja. Quando você é grata a pessoas que Deus usa na sua vida, né? Então, eu aprendi, eu reconheço quem faz o mínimo e também quem faz o máximo. Gratidão é uma virtude. A nossa conduta como cristãos tem que incluir sempre a gratidão. Olha o irmão que está ao seu lado e diga, seja grato sempre. Amém. Sempre. Amém. E vou lhe dizer mais. Dizer graças a Deus não pode ser uma coisa monótona. Tem que ser uma verdade expressa pelo coração e pela boca. Então, quando você disser graças a Deus, que seja do fundo do seu coração, né? Diga graças a Deus. Porque tem gente que vai falar graças a Deus por um hábito. Ah, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bom, é melhor do que falar outra coisa. Mas tem que vir do coração. Graças a Deus, né? O apóstolo Paulo, ele fala, apesar da aflição, e quando ele escreve esta carta, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo escreve esta carta aos irmãos da Tessalônica, e eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo afligidos. Então Paulo diz assim, é exatamente nesse momento que eu quero ensinar vocês a dar graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus. Ou seja, apesar da aflição, apesar da perseguição, comecem a dar graças, porque o triunfo final vai chegar. Se você tem uma situação difícil, comece a dar graças a Deus. Isso é dependência, isso é confiança, né, de Deus. Isso é você saber que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Ele já fez coisas na sua vida, Ele começou uma obra, Ele não vai parar no meio. Então pode ir dando graças a Deus, porque o que está por vir, vai vir no tempo perfeito do Senhor. Vai chegar. Portanto, ações de graça trazem à memória o que Deus tem feito por nós. Quando você diz graças a Deus, você está se lembrando de alguma coisa que Deus fez. E Deus fez muitas coisas por nós. Só esse ano, se a gente fosse aqui por cada coisa dizer graças a Deus, e não ia dar para chegar amanhã, passar meia-noite, cada minuto, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Amados, graças a Deus, porque nós temos um testemunho pessoal para dar. Quem tem um testemunho? Diga graças a Deus. Nós temos que ser gratos a Deus pelas pessoas que Deus usou para que chegássemos até aqui. Você chegou até aqui, pessoas fizeram parte dessa trajetória. Diga graças a Deus. Eu sou extremamente grata pela vida do apóstolo Miguel Ângelo. Instrumento de Deus para que a revelação do novo pacto chegasse à minha vida. Por ele ter me ensinado a graça de Deus, por ter me consagrado uma pastora e depois uma bispa neste santo ministério. Eu dou graças a Deus, não posso me esquecer. Foi Deus quem fez isso, mas Ele usou alguém. Ele tem os seus caminhos, Ele tem os seus próprios planos. Sou grata a Deus pelas vidas que se juntaram a nós, para nós iniciarmos a Igreja Cristo Vive em São Paulo há 18 anos. Pelas vidas que estavam na sala da nossa casa, bispo. Sou grata a Deus. Pelas cadeiras empilháveis. Eu sou grata a Deus porque o zelador do nosso condomínio, sem ninguém pedir, sem eu falar nada, ele disse, você mudou para cá, o prédio está vazio. Você quer usar as cadeiras do salão de festa? Eu disse, eu gostaria. Ele falou, eu vejo tanta gente nessa reunião. Eu falei, eu vou lá buscar. Ele disse, não temos nada para fazer. Toda quinta-feira eu levo as cadeiras para você. Sou grata a Deus. Eu não sei onde ele está, mas eu sei que ele foi um instrumento de Deus naquele momento, um facilitador, um agente, quem sabe um anjo ali revestido de carne. Sou grata a Deus por todos que usam seus talentos nesta casa para Deus. Graças a Deus por você que toca, que canta, que dança, que atende as pessoas com um sorriso nos lábios na porta, que fica na livraria,
instrumento de Deus para oferecer material para o crescimento das pessoas, pelas mãos, como disse a doutora Elizabeth, que cozinham coisas gostosas aqui nesta casa, para que a gente no fim do culto tenha comunhão, possa levar um lanche para casa, se alimentar também fisicamente, os facilitadores, os professores que agora estão com todas as crianças nas salas de aula, pelos que alimentam as crianças, pelos que trazem alimentos para cestas básicas. São tantas coisas. Eu sou grata a Deus por cada um aqui que Deus tem usado. Sou grata a Deus pelos dizimistas fiéis que fazem a palavra da graça de Deus correr este país e este mundo. Graças a Deus. Sou grata a Deus pelos meus pais, tio Ju, tia Lu, pelos meus irmãos, pelos meus cunhados, todos aqui nesta casa servindo a Deus juntamente conosco, né? Apoiam sempre a minha vida, apoiam o meu ministério, nos dão suporte. Sou grata a Deus pelo meu marido, bispo Rai, bispo e pastor da igreja, bispo e pastor da minha casa, que me possibilitou chegar aonde eu cheguei neste ministério. Homem que me faz ser uma esposa realizada e feliz como mulher. Sou grata a Deus, amados. Tudo isso é um plano perfeito do Senhor. Se não fosse este, se não fosse aquele, se não fosse aquela, nada disso teria acontecido, não estaríamos aqui. Sou grata a Deus pelos meus filhos, eles são a perfeição de Deus para a minha família. Sou grata a Deus pela pastora Renata, presente do céu, resposta de oração de um pai que todos os dias, durante 9 meses, pediu ela do jeito que ela é para o Senhor. Sou grata a Deus pela vida do meu filho, pastor Natan, cuja gestação e nascimento foram um milagre, com operação de maravilhas, um milagre de transformação daquilo que não era para a perfeição de Deus no 6º mês de gestação, uma operação sobrenatural de Deus. Sou grata a Deus pelo Cachula, pastor doutor Fernando agora, pela vontade de Deus ter prevalecido, bispo, sobre a nossa vontade. Ainda amamentando o Natan sendo amamentado. O bispo Rai com uma cirurgia paga de vasectomia, marcada. Mas o Fernando já estava na barriga. A soberania de Deus nos impressiona, não é, igreja? Ele tinha que vir. Diz o bispo Rai, o que seria da nossa casa sem o Bito? Bito é só para nós, tá? O que seria da nossa casa sem o Fernando? Ele é festa diária, ele é o barulho, ele é a risada, ele é a brincadeira, as perguntas sem fim sobre a Bíblia, as conversas até de madrugada sem me deixar ir para o quarto. Eu sou muito grata a Deus pelas minhas futuras noras. Cindy, Natália, pelo meu futuro genro, Cristiano. Pessoas muito especiais para nós. Sou grata a Deus. Sou muito grata a Deus por todas as honras, restituições, revelações que Deus me dá. Por eu poder ser um instrumento dele nesta terra. Com toda humildade eu digo isso, amado. Sou muito grata a Deus. Na minha carne, pelo que eu fui como pessoa, pelo que eu era, pelo que eu sou, jamais eu poderia estar aqui. Então sou grata a Deus por tudo que Deus fez na minha vida. Transformou, libertou, me capacitou, me deu, me restituiu. Sou muito grata a Deus por você. Sabe por quê? Porque se não fosse você, não existiria igreja. Esta igreja não existiria se você não estivesse aqui trazido pelo Senhor. Saiba que pastor sem ovelhas, sem rebanho, não serve para nada. Pastor que diz, eu sou um pastor, cadê a sua ovelha, as suas ovelhas, o seu rebanho? Não existem. Sou um pastor itinerante. Isso não é pastor de nada. Pastor tem que apacentar. Pastor tem que dar alimento. Pastor tem que sarar, tem que orar, tem que botar o óleo na ferida. Pastor tem que ter paciência. Pastor não pode ter nojo das ovelhas. O povo de Deus, que está sob o nosso pastoreio e episcopado, é motivo da nossa gratidão a Deus. Eu tenho consciência disso. Se eu e meu marido não fôssemos gratos a Deus, e às pessoas que Deus colocou à nossa volta,
nós estaríamos em falta total com o Senhor. Então aprenda, seja grato a Deus, meu amado. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus pelo seu marido, seja grato a Deus pela sua esposa, seja grato a Deus pelos seus filhos, seja grato a Deus pelos seus irmãos, seja grato a Deus pelos seus pais, seja grato a Deus pelo seu patrão, seja grato a Deus por aquele que lhe paga o salário no final do mês, seja grato a Deus por aquele que lhe ajuda. Não se esqueça nunca de quem Deus usou para lhe revelar a santa palavra da graça de Deus. Davi tinha essa consciência. Veja o que ele diz no Salmo 116, 12 a 14. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O que você tiver que fazer para Deus, faça publicamente. Deixe as pessoas saber que você é grato a Deus. Às vezes as pessoas dizem, não gosto de levar meu dízimo lá na frente. Conversei isso com o irmão Raimundo outro dia em gabinete. Cadê o irmão Raimundo do Rio de Janeiro, que está aqui? Nós conversamos, né, irmão, no culto da Mulher em Graça, nosso gabinete. Ele disse, eu não levava o dízimo lá na frente. Agora eu entendi. Amados, na presença de todo o seu povo, nós temos que cumprir os nossos votos. Aquilo que nós nos propomos com Deus. Isso não é humildade, você se esconder. Isso é falta de gratidão. Seja grato a Deus e mostre que você é grato a Deus, não é? Diz a palavra no versículo, no livro de Romanos 7, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem pode ler comigo isso? De todo o coração dar graças. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você tem um Senhor que é Deus, é Jesus Cristo. As pessoas têm aí uma senhora que não é senhora, uma rainha que não é rainha. Você tem um rei que reina, um Senhor que é Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo aos Coríntios 9, 15 diz, graças a Deus pelo seu dom inefável. Diga, graças a Deus pela minha salvação. Inefável, não acaba, é para sempre. Colossenses 1, 3 e 12. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Versículo 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Dê graças a Deus que você foi feito idôneo pelo Senhor. Dê graças a Deus porque o crente que está do seu lado também foi lavado no sangue de Jesus. Foi feito idôneo da parte que nos cabe na herança entre os santos. Você está vendo? Graças e graças são o resultado de um coração reconhecido. Comece a dizer graças a Deus. Mais uma vez. Diga, eu sou o que sou, pela graças a Deus. Diga, obrigado, Senhor, pela revelação da tua graça. Diga, graças a Deus, porque o Senhor me escolheu, me elegeu, me predestinou, me amou, me chamou, foi para a cruz por mim, me lavou, me perdoou, me regenerou, me selou com o Espírito Santo para o dia da redenção. Diga graças a Deus, porque eu posso crer no amanhã. Diga graças a Deus, porque eu posso crer que o ano de 2013 será um ano de felicidade e de delícias. Olha o irmão que está ao seu lado e diga graças a Deus por sua vida. Diga aí para o do outro lado, graças a Deus por sua vida também, amado. Isso é importante. Isso é importante. Graças a Deus eu recebo pela nossa vida. Lucas 17, 11. Olha que texto interessante. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Quantas vezes você entrou aqui e fez esse pedido para Jesus? Senhor,
Compadece-te de mim, Senhor, eu estou no sufoco, Senhor, eu estou chorando, Senhor, está doendo, Senhor, me ajuda, Senhor, abre aquela porta, Senhor, enxuga as minhas lágrimas, Senhor, manifesta a tua cura, Senhor, inclina aquele coração, Senhor, organiza a minha casa, Senhor, restaura o meu casamento, Senhor, traz meus filhos de volta. Quantas vezes nós falamos como aqueles 10 leprosos? Compadece-te de nós, versículo 14. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz. Olha que coisa ali. Um dos 10. Quando ele olhou e viu o que Jesus tinha feito, ele voltou. Ele voltou para o próximo culto. Ele voltou na segunda de oração, ele voltou no estudo bíblico. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Você percebe que o percentual com gratidão é mínimo? Você está percebendo que o percentual de agradecidos é sempre menor do que o dos ingratos? É triste isso, não é? Mas isso é uma realidade. Nós não podemos deixar isso acontecer conosco, nem na nossa igreja. Lucas 17, versículo 18 diz, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Às vezes uma pessoa que entra aqui pela primeira vez e recebe uma manifestação, uma palavra, um amor, um abraço, é a pessoa que manda um e-mail agradecendo. É a pessoa que vem e vem dar um abraço e vem contar o que Deus fez. E às vezes aqueles que são da casa, aqueles que estão entre o grupo esperado para que seja reconhecida a glória do Senhor, manifestado o seu poder, o testemunho, às vezes não fazem isso. Jesus ficou muito impressionado, porque o único grato era estrangeiro, ele não era judeu, de quem, inclusive, não se esperava, né? Foi o que mostrou a gratidão. Por isso Jesus ficou impressionado. Este foi capaz de voltar, de se prostrar aos pés de Jesus e dizer, obrigado, Jesus. Jesus perguntou, os outros 9 onde estão? O que Jesus estava mostrando aqui? Que gratidão é uma grande virtude esperada por ele. Ele espera gratidão. Nesta terra, amados, fora do povo da graça de Deus, e olhe lá, hein? Porque não é todo mundo não, entre o povo da graça também. Nós não encontramos pessoas com gratidão. Jesus está dizendo nesta noite, o ano de 2012 está encerrando. Onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? A gratidão é uma grande virtude. É tão forte diante de Deus que ele disse, em tudo dai graças. 2 Timóteo 3, 1 e 2 diz, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Você tem que saber disso. Você não ficará tão chocado quando você souber que é isto que o mundo tem. Ingratidão, irreverência, avareza, arrogância, soberba, blasfêmia, desobediência. Mas este espírito anárquico não pode entrar nesta casa, nas nossas casas, nas nossas vidas. Amém? O que mais dói, irmãos, a atitude que mais fere o coração do Senhor é a ingratidão, porque é o espírito mundano do final dos tempos. Portanto, quem é de Jesus, quem proclama e diz que é crente, que é salvo, tem que ter atitude de gratidão presente sempre em sua vida. Tem que mostrar que é grato. Deus quer que nós tenhamos no meio da multidão, no meio da congregação poderosa, uma atitude de reconhecimento. Nós temos que dizer alto e sempre, Senhor, eu sou grato a Ti. Põe para mim, por favor, de volta, eu não pedi, mas põe de volta para mim essa passagem de Lucas 17, o 17. Põe para mim, por favor. Então Jesus, o 16.
por favor, um antes. Não, um antes, 15. Aí. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus Então, aquilo que você tiver que mostrar de gratidão, mostre diante das pessoas. Eu não sei onde você vai passar o seu Réveillon, mas que os fogos não cubram a sua voz de gratidão a Deus. Que o som dos estourar de champanhe, ou sei lá o que, não anulem as vozes altas de glórias a Deus, de graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui sentados uns ao lado dos outros, e certamente aqui há muita gente que já ajudou outras pessoas. Seja grato, ainda que a pessoa que esteja do seu lado não tenha sido aquela que lhe ajudou, ou que você ajudou, mas ela representa alguém que já lhe ajudou. Amém? E pode ser que verdadeiramente quem está ao seu lado já lhe tenha ajudado, ou você a tenha ajudado. Seja grato a quem já lhe deu uma força. Seja grato pela vida do apóstolo Miguel Ângelo. Seja grato pela vida do bispo Rai. Seja grato pela minha vida. Seja grato pela vida dos pastores da igreja. Seja grato por esta igreja onde não há nem sombra de qualquer atitude indigna diante de Deus. E agora eu quero encerrar a mensagem com relação a 2013. Venha a gratidão em relação ao ano de 2013. Porque quando você começa, por antecipação, a dar graças a Deus pelo que você espera, você mostra confiança em Deus. Você se lembra daquela mulher, a sunamita? O filho morto numa cama, dentro de casa, e ela disse, quando lhe perguntaram, como vai a sua casa, o seu marido, o seu filho? O que ela respondeu? Está tudo bem. A despeito de como você vai passar para 2013, ou das problemáticas que você tem levando para o próximo ano, comece a dizer, está tudo bem. Graças a Deus que Ele me conduzirá em triunfo sempre. Eu jamais serei desamparado. A minha descendência jamais vai mendigar o pão. Não importa o que os meus olhos estejam vendo, Deus é um Deus que muda a minha sorte diante dos meus olhos. Graças a Deus, porque eu conheço o verdadeiro Deus. Graças a Deus porque eu sou salvo. Graças a Deus porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Graças a Deus porque o choro pode durar uma noite, um ano, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. 2013 vai trazer alegria, felicidade, vai trazer delícias para a nossa vida. Você tem que mudar a sua confissão, colocar gratidão por tudo que está para acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquela mulher, ela confiava que Deus podia mudar aquela situação e tornar a morte em vida. E foi o que aconteceu. E se você confiar em Deus e começar a agradecer pelo grande ano que vem pela frente, qualquer situação pode ser transformada. Será transformada, como foi no caso desta mulher, do filho desta mulher. A gratidão move o coração de Deus. A gratidão alegra o coração de Deus. Muita gente passou por aqui e nós fizemos o melhor. Demos o melhor. E porque um dia alguém ao lado não sorriu, ou porque não foi cumprimentado por alguém, ou porque sua carne foi contrariada, esquece uma história toda, linda, por ingratidão. Deus quer gratidão no coração. E como você deve expressar isso? Marcos 12:30 diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Tem que mostrar. Quando você tem este amor, você não falta aos cultos. Você honra a Deus, você dizima, você coopera, você colabora, você está pronto para servir, você está pronto para seguir a Deus. Mas é preciso ter gratidão no coração. É para ser grato a Deus, mas também às pessoas, amados.
A gratidão a Deus passa pelas pessoas. Nós não somos uma ilha. Gratidão às pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Eu quero que agora, por alguns segundos, você se lembre do que Jesus já fez por você. Nós vamos fazer uma boa coisa agora. Bom é render graças ao Senhor. Amém? Lembre-se de pessoas. Feche seus olhos. Lembre-se de pessoas. Lembre-se de certos momentos especiais. E dê graças a Deus. Gratidão é uma grande virtude de Jesus em sua vida. Seja grato. Ingratidão é um golpe duro. Eu quero que você termine este momento, último culto de 2012, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus porque você tem uma cadeira para sentar. Graças a Deus porque você tem ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. Graças a Deus porque você tem pernas, braços, mãos, olhos, ouvidos, boca para falar. Graças a Deus. Graças a Deus você tem força para se levantar do seu lugar agora. Graças a Deus porque você vai ficar em pé. Graças a Deus porque você vai mostrar com uma atitude, pela boca, pelo corpo, pelas mãos, pelas pernas, que você é grato a Deus pelo ano que se encerra. Diga graças a Deus. Diga, Senhor, eu sou grato, porque eu sou o que sou, por tua causa. O meu chamado, o meu ministério, o meu emprego, a minha casa, o meu carro, a minha família, o meu casamento, os meus irmãos em Cristo, tudo veio, ou virá ainda, das tuas mãos. Diga obrigado, Jesus, por tantas situações. Obrigado, Jesus, por cada vez que o Senhor me livrou. Obrigado, Jesus, por cada vez que o Senhor me deu a vitória, me prosperou, me abriu portas, me curou, me levantou da cama, me consolou naquele momento de dor, me apoiou, me deu sonhos e me fez realizar. Obrigado, Senhor, pelo ano que vai se iniciar, por todos os dias de 2013, que eu viverei com saúde, com a tua provisão, com a tua paz, com o teu amor manifestado. Obrigado, Jesus, porque eu posso crer e descansar em todas as tuas promessas para o próximo ano. Ano da minha felicidade, ano das delícias, porque eu te ouvirei todos os dias e te servirei. Obrigado, Jesus, porque o Espírito que permeia esta igreja é de paz, é de alegria, é de gratidão, é de amor. Graças a Deus, porque eu termino o ano de 2012, grato a Deus pelas retribuições, pelas fartas colheitas que vieram e que estão apenas começando em minha vida. Obrigado, Jesus, pelo que eu ainda não vejo, mas que eu viverei em 2013, pela fé, para a glória do Senhor. Amém. Feliz ano novo, povo grato a Deus. Feliz ano novo, Igreja Cristo Vive de São Paulo. Chegaram os nossos dias. Felicidade, delícias serão todos os dias de 2013 para os tementes, para os fiéis, para os gratos a Deus. Receba na sua vida, receba na sua casa. O melhor ano da sua existência é o que começa amanhã às 0 hora. Receba. Gratidão no coração. Então nós vamos encerrar com uma música de gratidão a Deus. E nós vamos todos sair do nosso lugar nesta hora. Este é o nosso Réveillon. Amanhã você terá aquele da contagem regressiva, com seus familiares, seus irmãos em Cristo. Mas hoje é o nosso Réveillon. Hoje é a nossa despedida de 2012.
e que ela seja com gratidão por tudo que o Senhor fez, por cada culto realizado, por cada palavra recebida, por cada manifestação do Espírito Santo de Deus, por cada ato que nós vimos e que não vimos do Senhor, por todos os seus benefícios. Somos gratos a Deus. Amém? Você está com o coração cheio de gratidão a Deus? Então nós vamos louvar ao Senhor. Com qual cântico nós vamos louvar ao Senhor? Poderíamos cantar São Tantas Bênçãos? Posso chamar a irmã Regina? Vem aqui, Regina, porque essa música está neste mês de dezembro, coroando as nossas atitudes, as nossas ações. Amém. Vamos? Vamos? Uma vez na primeira passada a gente canta no lugar, para a gente falar para Jesus. Depois a gente vai sair do lugar e a gente vai se cumprimentar, tá bem? Amém, Jesus. Tá bem? Com gratidão no coração. Aleluia. Glória a Deus. São tantas bênçãos, Lembre-se. tantos motivos que meu coração não consegue guardar. Lembre-se. Tantos milagres Pastor Natan, lembre-se. Ele
conseguiu sair do lugar. Todo mundo tinha que ser grato a Deus primeiro, é verdade. O bispo vai dar bênção final. E depois tem uma música que diz assim, que o melhor está por vir. Pode ser? Depois? Então bênção e depois nós vamos festejar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te damos graças e glórias por esta noite, por este ano de 2012, pelas retribuições, pelas fartas colheitas, pelo nosso crescimento no conhecimento da Tua graça. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Jesus, pela missão apostólica da graça de Deus. Obrigado pela vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, pela sua esposa, a bispa Rosana Ferreira, por toda a família apostólica. Obrigado, Jesus, pela vida da minha esposa, a bispa Solange Brant, pela vida dos meus filhos, pastora Renata, pastor Natan, pastor Fernando. Obrigado, Jesus, pelo corpo ministerial da Igreja Cristo Vive de São Paulo, pelos pastores, pelos presbíteros, diáconos, ministros. Obrigado, ó Pai, por cada ovelha preciosa que o Senhor tem trazido a este lugar para juntos louvarmos o Teu nome, juntos crescermos no conhecimento da Tua graça. Obrigado, Jesus, porque somos um corpo bem ajustado, do qual Tu és o cabeça, Tu és a cabeça desse lugar. Obrigado, Jesus, pelos nossos olhos iluminados. Obrigado porque nós confiamos em Ti, ó Pai. E obrigado porque nós temos essa palavra, a graça de Deus, essa palavra que nos conforta, essa palavra que nos anima, que nos reanima, que mostra horizontes, que nos leva, Jesus, a perceber, ó Deus, a perfeita varonilidade. Obrigado, Jesus, pela nossa predestinação em amor, desde antes da fundação do mundo. E obrigado, ó Pai, porque nós podemos Te dar graças, nós podemos Te louvar. Por isso nós declaramos que o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que podem dar graças a Deus, digam amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Nós vamos estar aqui na sala de oração, aqui por volta ali nas imediações, para abraçar a cada um de vocês. Fazemos questão de desejar um feliz 2003 e jogar palavras de vida, porque nós te amamos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tchau, internautas. Boa noite. Feliz 2013. Graças a Deus por tudo. Amém. Glória a Deus. Com gratidão, igreja. Alegrai-vos, filhos de Sião, regocijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa receba as feiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Quantos recebem? Quantos recebem lagares transbordantes? Restituirei os anos que foram consumidos. Recebam e vos mostrar a minha soteria, a minha salvação. E saberei que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir.
Em justa medida, ajuda, ajuda, ajuda. A igreja, azeira. Só quem crê canta. E os lagares? De olho a igreja. Quantos creem nisso? Levante suas mãos e declare. Declare para o mundo: e sabereis que o melhor de Deus, de Deus, de Deus, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Então faça um barulho de vitória aí. Faça um barulho. Gratos a Deus pelo 2012. Gratos a Deus pelo grande ano que Ele está nos proporcionando. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Tiro para a igreja. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Feliz ano novo, feliz 2013, ano das delícias do Senhor. Glória a Deus, graças a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Abraça seu irmão aí, dê um beijo aí, um feliz 2013, em nome de Jesus.